Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa Pai do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal. Você que não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, tá bom? Faça parte aqui do nosso contingente. Estamos aí no número de 155 inscritos no canal. Já temos aí mais de 1.300 vídeos. Só você aí no canal, na playlist, e você vai ver ali várias listas, né, de quadros com vários vídeos, para que você esteja refletindo, né, juntamente conosco na Palavra de Deus e conhecendo aqui o nosso canal, que é o canal Voz Clamando no Deserto, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro de Momento Jovem SUS Forte. Nós estaremos conhecendo a 4ª lição do 3º trimestre. Porém, antes, eu quero deixar aqui para vocês o tema central, né? Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. E esse trabalho, né, durante esse trimestre, vai justamente fazer menção ali do livro de Juízes, né? Vamos estar ali dentro do livro de Juízes, falando ali dos altos e baixos, e a mensagem que fica para nós nesse livro é justamente o que o Senhor espera de nós, é a fidelidade às escrituras e em oposição à apostasia, seja ela da parte de quem ela venha, por onde ela venha acontecer, permanecemos firmes, tá bom? Nos caminhos do Senhor e no que diz a sua palavra. Vamos estar agora orando. Pai, deixa eu aqui colocar a lição, né? Lição número 4, que tem como tema agora Eude e Sangar. Deus usa os improváveis. Vai falar aí desses dois juízes, né? Acabaram trabalhando junto, né? Usado pelo Senhor para a libertação do povo de Israel quando se encontrava sob julgo dos inimigos, né? Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença, pedimos o Senhor perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. E como também a esperança que temos de que em qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Nos ajuda durante esse período que aqui estivemos mais uma vez, conhecendo mais o conteúdo, Senhor, da lição dominical, classe dos jovens e também dos adolescentes. E todos quanto, juntamente com eles, estarão aqui conosco, fazendo parte desse momento. Faz isso, Pai, em nossas vidas, abençoa cada jovem, cada adolescente, vai salvando, vai libertando aqueles, Pai, que precisam, Senhor, ser libertos de qualquer tipo de engano e passar já a fundamentar, a colocar o Senhor como aquele que venha dar direção e cuidar da vida de cada um deles. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vou estar abrindo aqui a PowerPoint, tá bom? Deixa eu só... Pronto, estava fora aí de posição, tá bom? Vamos começar aqui. Texto principal diz: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. E então vai falar que, toda vez que nós lemos o texto principal, caro jovem, vai estar aludindo aí o clamor, né, de Israel. Porém, isso aí já antecede o momento de apostasia, né? Tá bom? E depois vamos ver que Sangar foi logo em seguida, depois de Eude aí, durante o conteúdo da lição, provavelmente. O rumo da lição: Deus realiza seus propósitos por meio daqueles que o mundo considera incapazes. Ou seja, o Senhor ele não trabalha sobre a ótica da nossa ótica, né? Observe que quando Davi foi separado, antes de ser chamado Davi, né, se apresentou o filho ali
de o filho ali, que eu esqueci o nome agora, do pai de Davi, e o primeiro filho dele foi Eliabe, né? E por conta da aparência de Eliabe, Samuel, né, estava pensando que ele seria o rei escolhido segundo o coração de Deus. Aí Deus disse que ele estava enganado e que Deus não vê como vê os homens. O homem vê a aparência, mas Deus, ele conhece aí na íntegra, né, a pessoa, não só na aparência, mas também no coração, né? Tá bom? Então não é pela nossa ótica. Vamos prosseguir. Texto bíblico, Juízes 3, 12, 21 e 29 a 31. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer, olha aí, o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, quando fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Né? Observe que nós lemos na verdade prática, né? Que o Senhor escolhe, né? Que o Senhor, ele escolhe, né? Deus realiza seus propósitos por meio daqueles que o mundo considera incapazes. Só que o texto do resumo da lição está se referindo, né, aos juízes que Deus levantou. Porém, Deus também, né, como lemos aqui no versículo 12, ele também levanta aqueles de fora, né, o iníquo, como um instrumento da vara de Deus para a correção, como ele fez aqui com o rei de Eglon. A exemplo também do profeta Isaías, que profetizou 200 anos antes de que Deus levantaria o seu servo, chamado Ciro, né? Que foi ali uma das nações que dominou o mundo de então, né? E colocou ali Israel sob o jugo daquela nação, daquele país que eram os persas, né? Medos e persas. Versículo 13, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabita, olha só, 18 anos. Observe que a primeira lição, acho que passou, foi 8 anos, agora já passou para 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhe levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem, agora foi benjamita, foi a tribo de Benjamim, né, que aconteceu isso. Homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei do Moabita. E Eude fez uma espada de 2 fios, no comprimento de um côvado, e cingiu por debaixo de suas vestes a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei do Moabita, e era Eglon um homem muito gordo. Sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém, voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gigal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, o rei, ó rei. Este disse: cala-te. Todos que lhe assistiam saíram diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. Levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lá cravou no ventre. Agora o 29 e 31. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e até sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. Também ele libertou a Israel. Observe que Deus, pela mão de Sansão, que vai ser um juiz bem na frente, né? Também no episódio contra o inimigo do povo de Deus, ele usou uma queixada também de boi, né? Se eu não estiver equivocado. Só que no caso de Sansão foi 1.000 soldados ali que ele venceu. Aqui no caso, Sangar, ele derrubou 600 com uma guilhada de boi. Logo,
Tudo, tanto um como o outro, foi uma intervenção divina, dando a eles esse alcance, essa capacidade com respeito a esse número em que eles derrubaram de inimigo. Introdução. Nesta quarta lição estudaremos 2 episódios marcantes da história de Israel no período de Juízes, a atuação de Eude e Sangar como libertadores do povo. Apesar de breves, os relatos desses personagens oferecem lições sobre a maneira surpreendente como Deus utiliza pessoas improváveis e à margem dos padrões tradicionais de heróis para cumprir seus propósitos. Além disso, refletiremos sobre a presença da violência no texto do Antigo Testamento, abordando esse tema à luz de uma perspectiva bíblica e apologética, a fim de responder com clareza às críticas levantadas contra a fé cristã. Eude, Deus usa os improváveis. Uma derrota amarga após a morte de Otiniel, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, apostataram. Isso mostra que a libertação realizada pelo juiz, ainda que sob a autoridade de Deus, era parcial e temporária. O cristão deve aprender com isso que todos os vasos usados pelo Senhor neste mundo são imperfeitos e temporários. Estudiosos cristãos destacaram que os juízes podiam apenas salvar algumas pessoas de alguns agressores por algum tempo. Ele, como nós, também precisamos de algo muito mais poderoso. E Deus proveu isso em Cristo Jesus. O primeiro ponto é que Deus ele usa, pessoas imperfeitas e temporárias. Então precisamos compreender isso, que o que nos ensina aqui é que ninguém de nós, dentro do reino de Deus, se torna insubstituível, de maneira alguma. Se nós desistimos, se nós olharmos para trás, como diz Hebreu, que não é para fazer isso, e lançarmos o nosso arado, a nossa foice no arado e pararmos, tempo certo que Deus ele vai levantar outro em nosso lugar, com a mesma habilidade e com a mesma competência e capacidade para cumprir os propósitos que Deus assim estabelecer que se cumpra. Porque a própria palavra do Senhor diz que, operando eu, diz Deus, quem impedirá? Então, logo, a primeira lição que temos nesse ponto aqui é que não há ninguém que seja insubstituível. Somos meros vasos de barro onde opera o poder do Senhor. E também a questão do poder nosso já não é temporário. Deus nos dá poder enquanto tiver vida, e sobre este poder fazemos a obra do Senhor, segundo a vocação da igreja e segundo a cada chamada na sua individualidade. Então, para disciplinar seu povo, Deus entregou na mão de Eglon, rei de Moabite, que se aliou aos inimigos e oprimiu Israel, conquistando a cidade das palmeiras. Então, logo, a lição que temos também aqui é que no momento em que nós abandonarmos ao Senhor, nós perderemos, só haveremos de ter perdas. Aquilo que nos pertencia, aquilo que era comum, nos trazer, fazer parte do nosso dia a dia, vamos perder. Algo até valioso. Então, que nós possamos pensar nisso, porque quando a Bíblia diz de Noemi, que quando Ruth, que quando, o livro de Ruth, quando Elimeleque, se eu não estiver enganado, esposa de Noemi, resolveu sair com a família para Moabe por conta da fome que se instalou ali em Belém, diz a Bíblia que o período que ficaram ali de 10 anos, os 2 filhos morreram e mais o esposo. Tudo por conta de estar num ambiente que não era do agrado de Deus. Deus teve misericórdia, usou ali um instrumento para restauração e para ânimo e suporte de Noemi, que foi a própria Ruth. Então observe que sempre haverá perda se escolhermos magiar a nossa vida sob os caminhos do pecado. Foi uma derrota amarga, perderam a cidade que havia sido conquistada, olha só, milagrosamente sob a liderança de Josué. Aqui mostra uma realidade também nossa, como cristão. Após nosso
encontro com o Senhor e o nosso relacionamento, ele nos proporcionará bênçãos, né, em todos os sentidos, desde material, espiritual, né, e são conquistas. E nós podemos também perder essas conquistas. Isso revela que fora da direção de Deus, até mesmo aquilo que foi alcançado por sua graça, pode ser perdido. Como está aí em Hebreus 10, 26 e 27, Apocalipse 2, 4, 5. Né? Como resultado, os filhos de Israel serviram aos moabitas por 18 anos. Vamos ler aqui somente um versículo. Apocalipse 2, 4, 5. Apocalipse 2, 4, 5. Lembra-te, depois do onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e removerei, ó só, do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. 4, 5, né? Diz aqui. Tenho, porém, contra ti que deixar teu primeiro amor. Então ele diz, lembra-te, pois dantes caíste e arrepende-te, pratica as primeiras obras, e senão brevemente virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrepender. Essa era a palavra de ordem e recorrente no livro de Juízes para o povo, né? Sempre Deus levantando juízes e convocando o povo ao arrependimento. De Deus dos Improváveis, subponto 2. Um libertador improvável. Novamente o povo clamou, e o Senhor, que em sua misericórdia levantou outro libertador, de filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Esse detalhe é significativo. Naquele tempo, a mão e o lado direito eram associados à força divina e à bênção. Pelo padrão convencional, os guerreiros usavam a mão direita. Assim, o fato de ser canhoto destaca que ele era incomum, um libertador improvável, fora dos moldes esperados. E às vezes nós já colocamos padrão, né? Com respeito àqueles que Deus vai usar. Até mesmo nós fazemos isso, eu já fiz isso, né? De ver um irmão ali sendo usado por Deus, e nós já achamos que ele já tem uma chamada pastoral, uma chamada evangelística, e só por conta do cunho, né, e do cabedal de conhecimento que ele tem, a forma que ele prega a palavra. Podemos estar certo disso? Podemos, mas podemos nos enganar, porque não é necessariamente dessa forma. E até mesmo nos surpreendemos, o que não deveria, com alguns que se apresentam diante da igreja, né, e é usado por Deus, e achávamos, e ficamos surpreendidos porque aquela pessoa que aos nossos olhos, né, era apenas um crente, um irmão, e jamais acharíamos que Deus ia usar como usou daquela maneira. Isso é um erro nosso, né? Seja por alguma limitação na mão direita, seja por ter sido treinado para usar a esquerda, o fato é que ele possuía uma habilidade distinta. Isso nos ensina que Deus soberanamente usa pessoas improváveis, que aos olhos humanos talvez não fossem consideradas aptas para ser escolhidas. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas, está aí no versículo capítulo 1 de Coríntios, versículo 7, 27 a 29, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as improváveis, né, para confundir as prováveis. É nesse sentido que o texto está tratando. Deus pode usar talentos aparentemente irrelevantes para realizar grandes feitos. Para isso é preciso que tenhamos coragem, nos coloquemos à disposição dele. Só que aqui não é via de regra. Deus também usa aqueles que se dedicam à obra do Senhor, a conhecer a palavra, a se estudar, a se preparar. Deus também ele usa. Deus também honra esse desprendimento, essa dedicação, esse zelo, né, em buscar conhecer mais do Senhor, conhecer mais da sua palavra com o intuito e uma expectativa de ser um instrumento de Deus. Com certeza Deus vai fazer uso também, porque aqui não é uma regra, não é uma via de fato, né, de que Deus só vai usar o improvável. Não, Deus também usa aqueles que realmente nós vemos, né, como que é o caso de Isaías.
Isaías é um homem culto, né? E Deus usou Isaías, assim como usou Amós, um boeiro, né? Então usou um intelectual que tinha afinidade política e tinha um certo acesso ao palácio, como também usou aquele que estava no campo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor, né? Catando sicomoro. Ele foi lá e usou, né? Ali, se eu não me engano, é Amós. O fato é que Deus pode usar talentos aparentemente irrelevantes para dar grandes feitos. Para isso, precisa que tenhamos coragem e coloquemos à disposição dele. Então, se colocou à disposição, sob ponto 3, uma grande vitória. Na sequência do relato, observa-se a forma estratégica com que Eude executa seu plano para derrotar o inimigo. Primeiro, ao ser enviado para entregar o tributo ao opressor Eglon, ele aproveita a oportunidade para fazer o reconhecimento do ambiente. Segundo, prepara sua própria arma com característica fora do padrão da época e a oculta de maneira eficaz. Em terceiro lugar, aguarda o momento oportuno para agir atacando no instante certo. Em quarto lugar, ao fugir, Eude convoca os israelitas para a batalha, na certeza de que o Senhor daria a vitória. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Foi uma grande vitória. Zangar. Deus usa o que temos à disposição. Um juiz desconhecido. Deus usa o que temos à disposição. Né? Isso aqui vai já de imediato, já nos faz lembrar do milagre dos pães, né? Quando ali Deus, ele usou aquela criança, né, que estava com 2 peixinhos e 5 pães, e Deus ali alimentou quase 5.000 pessoas. Então Deus usa o que temos à disposição, seja a nossa vida, seja aquilo que tenhamos em nossas mãos, para fazer como ele usou a vara de Moisés, assim como ele usou a queixada, né, através de Zangar, como também de Sansão, e Deus como usou insetos, né, ali no Egito, né, e assim por diante. Ao Senhor seja a honra, agora louvor, porque ele usa o que ele quer com a mesma eficácia, porque o poder é de Deus, e a ação e o agir é de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O juiz desconhecido. Com a vitória liderada por Eude, o povo de Israel desfrutou de paz por 80 anos, olha só. Período equivalente a aproximadamente 2 gerações. Em seguida, é registrado o feito de Angar. A Bíblia relata que ele feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, uma vara longa e pontiaguda, libertando Israel. Há poucas informações sobre a vida desse juiz, exceto que era filho de Anate. Esse nome pode indicar tanto o local do seu nascimento, quanto possivelmente o nome de sua mãe. Um nome estrangeiro, o nome Zangar, não tem origem hebraica, mas estrangeira. Segundo alguns estudiosos, é provável que tenha se convertido à fé israelita. Independentemente de sua origem, o fato é que foi usado por Deus para libertar o seu povo. Sendo soberano, o Senhor pode usar quem quiser para cumprir o seu desígnio, como no caso de Ciro. Foi feito menção, né? Raabe, sua graça alcança e transforma gentil em instrumento do plano de redenção. Deus não está limitado a agir segundo os rótulos, status sociais ou barreiras étnicas. Terceiro subponto, uma arma diferente. Enquanto a arma de Eude foi fabricada por ele mesmo, o instrumento de batalha de Zangar era tudo menos convencional. Ele usou uma ferramenta de trabalho para derrotar seus inimigos. Ele usou uma ferramenta de trabalho para derrotar seu inimigo. Muitos se desculpam por fazer algo para Deus, por não fazer algo para Deus, alegando falta de condições ou de ferramentas adequadas. No entanto, Zangar nos mostra que Deus nos usa com aquilo que temos à mão. Afinal, as ferramentas e as condições que você possui podem ser simples, mas o poder, ele é divino, como já nós comentamos. Caminhando final, terceiro ponto, a questão da violência. Um Deus injusto? Nestes e em outros episódios do livro de Juízes é notável a presença de batalhas e morte. Críticos do cristianismo frequentemente se valem dessas passagens para alegar que o Deus da Bíblia é injusto,
violento ou mesmo que incentiva a morte de inocentes. Contudo, tais acusações carecem de fundamento sólido. Em primeiro lugar, a própria noção de injustiça, pressupõe a existência de um padrão objetivo de justiça. Como argumento diversos apologetas cristãos, para que se possa distinguir entre o justo e o injusto, é necessário um referencial absoluto. Esse referencial é o próprio Deus. Portanto, ao afirmarem que Deus é injusto, céticos e ateus acabam, ainda que involuntariamente, partindo do pressuposto que existe um padrão moral superior, o que, segundo a cosmovisão cristã, só pode existir se houver um legislador moral. Assim, a crítica à justiça divina, ao invés de enfraquecer a fé, revela uma dependência do próprio conceito de justiça estabelecido por Deus. Pessoas inocentes. Em segundo lugar, a ideia de que existam pessoas completamente inocentes não encontra respaldo nas Escrituras, tampouco na experiência humana. A Bíblia é clara ao afirmar que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que não há um justo, nenhum sequer. Nesse sentido, a conceição de inocência, sobretudo de povos, é teologicamente insustentável. Eude não agiu por motivação pessoal, mas em um cenário de guerra e opressão prolongada em que Israel era subjugado por um poder pagão hostil. Sua ação foi realizada como juiz, instituído por Deus, uma missão específica de libertação nacional, característica daquele período histórico, que a soberania divina se manifestava também por meio de juízo contra nações ímpias e opressoras. Nem mesmo a nação de Israel esteve isenta do juízo divino. Ao longo da história bíblica, quando o povo escolhido se desviava da aliança, praticava idolatria, Deus permitia que sofresse derrotas, exílios e opressões por outras nações. Revelação progressiva. Em terceiro lugar, é fundamental compreender que alguns textos bíblicos possuem caráter descritivo, não prescritivo. Ou seja, eles relatam o que Deus realizou em um determinado momento da história da redenção. Seu propósito principal é nos fornecer conhecimento sobre os atos soberanos de Deus no passado. A fim de que extraiamos princípios espirituais e lições teológicas. Além disso, a revelação bíblica é progressiva. Deus se revelou de forma gradual ao longo da história, culminando em Cristo, que nos mostrou a plenitude da graça e da verdade. Isso significa que certas ações divinas registradas no Antigo Testamento, como juiz mediante guerra, devem ser interpretadas à luz do plano redentor e em desenvolvimento, e não transportadas medicamente para a era da nova aliança. Concluindo, como vimos esse líderes improváveis ensinam que a verdadeira capacitação vem do Senhor, não das habilidades humanas ou da posição social. Seja um homem canhoto com uma arma improvisada, seja um camponês com uma ferramenta agrícola. Deus transforma libertações em instrumento de vitória. Além disso, a presença da violência nesse período deve ser compreendida dentro do contexto histórico, teológico e progressivo da revelação bíblica. O Deus que julgava as nações no Antigo Testamento é o mesmo que em Cristo revelou plenamente a sua graça e justiça sobre cada um de nós que andávamos no caminho que não agradava a Deus. E Deus nos alcançou. Deus nos enviou alguém para pregar o Evangelho, porque o nosso libertador, ele é Cristo. É Cristo Jesus, e somente Ele é que pode nos salvar e nos manter em segurança, pela sua infinita bondade e pela promessa que Ele tem nos deixado. Estaria conosco todos os dias da vida, da nossa vida até a consumação do céu. Amém? Que Deus nos abençoe por intermédio de Jesus, nosso Senhor, e até a próxima programação. Um abraço a todos, vamos estar orando.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos seu perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por este tempo que aqui estivemos conhecendo mais do conteúdo, Pai, da lição dominical da classe do jovem. Abençoa cada um deles. Nesse domingo próximo estarão, Senhor, em sala de aula. Aqueles que assim não vão estar, desperta para tal, Senhor, e possamos compreender que o Senhor usa quem o Senhor quer, como o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. E o resultado será certamente o que também o Senhor quer. Faz isso, Pai, em nossa vida, nos ajuda e nos usa como instrumento da tua mão, é o que nós pedimos. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.